A nova geração de consoles da Microsoft trouxe boas novidades quando estreou em 2020. Xbox Series S e Xbox Series X aprimoraram a forma de jogar. E, apesar de alguns percalços, o saldo final foi positivo. Mas ainda faltava alguma coisa. Agora, a empresa resolve se redimir com os fãs que esperavam por um novo headset oficial do Xbox. Agora com o headset sem fio Xbox, sem nome pomposo, mas com uma qualidade considerável, ainda que o preço sugerido esteja na casa dos salgados R$ 1.099. Compatível também com computadores Windows 10 e Mac, o acessório talvez seja uma boa para quem quer unir os dois mundos, né, de jogo e o que também não é de jogo. Confira o review agora para saber se vale a pena. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a este conteúdo. O headset sem fio Xbox foi fornecido pela Microsoft por doação e não será devolvido à empresa. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. Em seu texto de divulgação, a Microsoft diz que procurou deixar o headset sem fio Xbox com design minimalista e condizente com o restante dos aparelhos da linha Xbox atual. E bem, isso meio que acontece, né? O aparelho realmente é discreto e, assim como o nome, não é nada pomposo. Suas cores lembram ainda bastante o Xbox Series X, que é tipo o console padrão atual da Microsoft. O corpo é todo preto, tem pequenos detalhes em verde, inclusive nos botões, e o mesmo tipo de design visto na caixa dos consoles já é também percebido por aqui, uma aproximação mais de apresentação. O usuário abre a caixa e já se depara com um acessório pronto para ser usado, sem muita firula, mas claro, leia o manual antes, que está logo abaixo do aparelho. Seu visual o deixa distante da concorrência, tá? O que pode ser bom ou ruim. Ele não se parece em quase nada com o Pulse 3D, o headset oficial do PlayStation 5, por exemplo, que por sua vez tem um visual mais futurista. Quem não conhece pode olhar e julgar pela capa, pensando se tratar de um aparelho de qualidade menor, mas me deixa te contar que isso seria um enorme engano. Ao que parece, a Microsoft optou pela abordagem do menos é mais, por mais que essa estratégia tenha alguns riscos em se tratando de visual. Ainda assim, é um aparelho elegante e que casa bastante com a proposta dos seus consoles. Afinal, quem esperava que o Xbox Series X fosse basicamente uma caixa retangular? Mas, passada a impressão inicial do design, vamos ao que importa. Ele é confortável. O headset sem fio Xbox é um dos headsets mais confortáveis que eu já usei nos últimos anos. Mesmo para quem usa óculos, que é o meu caso, tá? O aparelho ele se adapta a praticamente qualquer formato de cabeça e ele é bem leve, tá? Tão leve que você só não esquece que está usando por conta do microfone, que é semi-visível quando você dá uma olhadinha assim para o lado. A visão, aliás, é uma parte importante, né, do headset. Alguns são tão grandes e robustos que quando você olha para o lado aqui, assim você vê uma parte do aparelho. Não é o que acontece aqui. Justamente por ser leve, aí com menos de aproximadamente 400 gramas, um pouco menos, quando você mexe muito a cabeça, ele pode sair um pouco do lugar sim, mas aí um leve ajuste deve resolver essa situação. Uma coisa muito importante que eu preciso citar é que ele não te deixa acertar o arco, tá vendo? Quando ele está na sua cabeça, ele trava. Você tem que tirar o headset e acertar, fazer o ajuste fino manualmente. Ele tem tipo um mecanismo inteligente que quando ele está nessa posição, ele não te deixa puxar e nem apertar. No início eu até estranhei um pouco, né? Porque muito headset deixa fazer isso, mas acaba também sendo uma faca de dois gumes, porque pode acabar saindo do lugar acidentalmente. Então depois eu comecei a pensar que isso poderia ser uma boa ideia, porque realmente fica mais firme na cabeça dessa forma. Já sobre o material usado na construção do corpo do headset, eu só tenho elogios, tá? Ele parece ser resistente, apesar de ser aquele tipo de borracha que provavelmente vai descascar com o tempo. Mas eu só posso ter certeza disso dentro de alguns meses, né? Então não tinha tempo hábil de testar esse aspecto do produto. Porém, as almofadas das conchas auriculares são removíveis, mas assim, eu não indico não remover ao seu bel prazer não, tá? Porque elas não são tão simples de colocar de volta no lugar. Por fim, eu quero destacar um detalhe meramente estético, né, praticamente, que chama atenção, né, por ser um pouco diferente, né? Os indicadores RL ou
right left, ou direita esquerda, eles estão estampados na parte interior do fone, né? Bem grandes assim na cor branca. Acho que é a primeira vez que eu vejo um fone usar esse tipo de abordagem, não é muito discreta, mas é bonito aos olhos. Pode ter outros aí modelos que usam isso também, mas eu acho que a Microsoft acertou aí nesse design. A primeira experiência com um headset sem fio Xbox pode ser um pouco confusa, por isso eu vou reforçar. Leia o manual, ele é bem curtinho, ele é praticamente só imagens e vai te ensinar como ligar e como parear. Isso por conta do botão de pareamento, que não é tão intuitivo, às vezes é pareamento, às vezes é liga e desliga, então você fica um pouco perdido. Mas, por natureza, o pareamento com Xbox e dispositivos Bluetooth de computador, por exemplo, é tecnicamente simples. Só pode demorar um pouquinho mais do que esperado, o que deve causar aí alguma confusão aí com o usuário. Aliás, o Bluetooth aqui é conexão 4.2 de baixa latência. Apesar de tudo, os controles são práticos na hora que você está usando. Um simples botão, não muito bem localizado, ali por baixo do microfone, pode mutar ou desmutar o microfone. Mas o microfone ele tem um sistema inteligente também que ele pode se mutar automaticamente quando você não está falando. Ele detecta a sua voz para ser ativado. Mas isso não é padrão, quer dizer, é padrão de fábrica, mas não é obrigatório de usar. Você pode configurar isso de alguma forma usando as configurações do headset no Xbox. E aí nos lados de cada orelha do headset a gente tem seletores que são os controles no formato da peça inteira. Isso eu achei muito bacana e prático porque te deixa menos confuso na hora que está usando enquanto você está jogando. No direito você controla o volume e no esquerdo você controla o equilíbrio entre voz e jogo. Os controles robustos e grandes, girando a orelha inteira, são práticos e não deixam espaço para falhas ou acidentes, como apertar qualquer outro botão sem querer ou no mínimo não conseguir reduzir e aumentar o volume rapidamente. O lado que contém o controle de balanço entre jogo e voz apresenta ainda um leve clique para demonstrar quando está perfeitamente equilibrado entre as duas fontes de som. O aparelho acompanha também um cabo USB-C na caixa, mas só para recarga. Não é possível usar o headset com conexões via cabo, como P1 ou P2, nem mesmo qualquer tipo de USB para usar como áudio. É uma falta de opção, infelizmente, ainda que a Microsoft deixe claro aqui que a qualidade da conexão Bluetooth seja o foco para fornecer um feedback sem falhas ao jogador. E parece que é isso mesmo, tá? Isso acontece, já que eu não notei nenhum tipo de atraso enquanto estava jogando ou conversando, qualquer coisa do tipo. Em termos de conexões, além de PC e Xbox, surpreendentemente o headset funciona também em celulares, mas não em outros consoles fora da linha Xbox. Mas a culpa não é da Microsoft, tá? PS4 e PS5 até reconhecem o headset sem fio Xbox, mas não conectam, pois não aceitam headset Bluetooth nativo, só headset que tenham aquele donglezinho. Já o Nintendo Switch sequer tem a opção de conexão Bluetooth para acessórios de som, seja qual for. E eu quero destacar muitíssimo aqui, aliás, que o dongle simplesmente não existe nesse headset, caso eu ainda não tenha deixado claro, tá? É uma coisa muito positiva, porque a gente sabe que donglezinho, dependendo da sua disciplina na hora de usar, você pode simplesmente perder. E aí, meu amigo, minha amiga, isso complica muito a sua vida, porque esses dongles não são baratos, não são fáceis de achar, e aí você também fica, né, esperando o tempo de chegar um novo dongle na sua casa enquanto você não usa o headset. Então esse problema simplesmente não existe aqui. O headset sem fio Xbox também se dá bem com a bateria, tá? Dá para jogar alguns dias sem sofrer com falta de bateria, descarregamento inusitado, qualquer coisa do tipo. Ele informa por meios visuais na tela quando a bateria está fraca, e aí você tira, para de jogar por qualquer motivo que seja e faz a sua recarga. O único problema é que ele vai exigir algum tempo, tá, para poder fazer essa recarga completa, digamos aí com umas 3 ou 4 horas no máximo. Em compensação, isso vai garantir mais de 15 horas de jogo. A Microsoft fala que é 15 horas oficialmente, mas eu testei aqui durante algumas horas e ficou bem mais tempo do que isso funcionando sem precisar carregar. Mas a própria Microsoft também fala que a bateria pode durar mais ou menos dependendo de como você usa o headset. Por exemplo, pela distância do aparelho, receptor e o próprio headset, ou pelo volume. Se você usar sempre o volume máximo, é claro que vai gastar mais bateria. Mas ainda assim, o headset sem fio Xbox não tem uma diferença muito gritante de performance de bateria e, no geral, você vai ficar bem satisfatório o tempo de duração. E já que falei de alcance, o aparelho também não faz feio. Aqui no meu ambiente de testes, eu tenho uma distância mais ou menos de 1,5 metro, quase 2 metros, entre o sofá e a TV, que é onde fica o console Xbox.
e eu consegui jogar sem interrupções, mesmo olhando para os lados, mesmo levantando do sofá, indo na janela, por exemplo, do mesmo cômodo. Quando eu fui pegar, por exemplo, uma água na cozinha com o headset na cabeça, também não senti interrupções ou perda de qualidade, de sinal, coisa do tipo. A única vez quando isso aconteceu foi quando eu fui na área de serviço aqui do ambiente, que é 2 cômodos depois de onde está o Xbox, com algumas paredes, e aí sim deu uma pequena falha, mas nada ainda também totalmente perdido, não perdeu a conexão simplesmente. Mas também quem é que vai jogar, né, distante do aparelho de videogame, distante da TV? Isso foi só para questão de teste mesmo, para saber se o alcance do acessório é realmente bom. E ele é. O design do microfone ele não me deixou muito feliz, eu confesso, mas apenas pelo fato de que eu não sou grande fã de headsets com microfone externo. Prefiro aqueles que são embutidos no próprio corpo, né, na orelha no caso. Quem não se importar com isso ou se preferir dessa forma, o headset sem fio Xbox não vai apresentar algo negativo nesse ponto. A captação, porém, funciona muitíssimo bem. O microfone funciona bem para conversas, tá? Com voz clara e sem muitos cortes enquanto você fala. Para gravar áudios no PC, ele não fica tão perfeito, mas é melhor do que a maioria dos aparelhos ofertados no mercado. Aliás, essa parte aqui que eu estou falando do microfone que eu estou gravando agora, nesse momento, está sendo feita com o headset da Serviu. Para você ter uma ideia de como funciona a qualidade de voz quando usado para gravações ou para ouvir a voz de outra pessoa. O headset inclui tecnologias de ponta em suas entranhas, entre elas Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone, que fornecem captação e reprodução de som de primeira qualidade. Pode parecer que eu estou falando só para alguns nomes em inglês difíceis, específicos, mas esse tipo de produção faz toda a diferença. O Dolby Atmos, por exemplo, ele é muito conhecido de quem costuma, ou costumava, frequentar algumas salas de cinema que usam som espacial, que é o grande lance desse headset. É aquele som que muda de acordo com a posição do usuário, ou da posição de determinada cena. Já o Windows Sonic é o formato proprietário da Microsoft que funciona tanto no Windows 10 quanto no Xbox. Ele emula um som surround para melhorar aí o som ambiente ao redor do ouvido do jogador. As tecnologias combinadas elas se traduzem em algumas das melhores reproduções que já pude ouvir com esse headset, por exemplo. Alguns dos jogos testados foram Forza Horizon 4, Gears 5, Fortnite, Yakuza Like a Dragon, Spiritfarer, Star Wars Squadrons e Fuser. Em alguns deles, o headset foi fundamental. No Fortnite, por exemplo, deu para ouvir aí bem os passos dos oponentes que se aproximavam de mim com uma qualidade que eu fazia tempo que eu não ouvia, pelo menos no Xbox, usando outros fones. E aí, como aumentar e reduzir o som é prático e fácil, o usuário ele não vai ter dor de cabeça se o som estiver muito alto ou muito baixo. Ele pode simplesmente mexer aqui, em vez de depender aí de controles virtuais ou mexer no controle da TV separado. Além disso, o próprio menu do headset no Xbox ele te dá uma infinidade de configurações extras de acordo com o seu gosto. Pode ser menos grave, mais agudo, menos agudo, configurar o balanceamento da forma que você quiser para você personalizar o som que você ouve aí enquanto está jogando. No geral, o headset casa muito bem com o console e os seus jogos. E antes de concluir esse review, eu quero dar um recado rápido sobre o Hitkill, que é o podcast de games do Tecnoblog. No episódio número 23, a gente falou sobre causos da indústria de games no Brasil. E a gente teve como convidado o Renato Siqueira, que é um jornalista e produtor de games de longa data. Assine o Hitkill no seu app preferido para não perder nenhum programa. Mas e aí, esse headset vale a pena? O headset sem fio Xbox está disponível na Amazon e logo deve chegar a outras lojas. Como eu falei lá no início, o valor é de R$ 1.099, o valor sugerido, e isso não é um investimento tão barato quanto poderia ser, principalmente se a gente compara a outras opções que tem no mercado, também bem mais em conta. Mas é bom lembrar que o objetivo da Microsoft aqui não é engajar apenas gamers ou pessoas que compram headset para games. Em tese, ele é voltado para qualquer função que seja compatível, por exemplo, uma call no Zoom, uma conversa de trabalho que você precisa ter. Ouvir música no celular, ou até mesmo para quem trabalha no computador, editando um podcast, editando um vídeo, por exemplo. Quando comparado, por exemplo, a um Astro A20, que já falamos por aqui no Tecnoblog, por exemplo, ele é um pouco mais barato. Já o Sennheiser Momentum 3, outro headset que a gente avaliou, está na faixa dos R$3.000. Razer e HyperX, outras marcas famosas aí que também possuem headset no seu catálogo, tem opções mais em conta, mas também tem opções premium
que é o caso desse headset, uma opção premium, que estão aí na mesma faixa, um pouco mais caros do que esse aqui. Já o Pulse 3D, que é o da Sony, do PS5, né, ele é vendido por R$ 599, R$ 600, que é aí, né, uma bagatela se você comparar com o preço desse aqui do Xbox, ainda que tenha alguns problemas que a gente citou no nosso review. Em resumo, ele não é um aparelho barato, tá? Mas quem vai comprar deve estar acostumado, né, ou acostumada a comprar esse tipo de aparelho um pouco mais premium. O público desse aparelho sabe que esse tipo de acessório não é barato. Então talvez aí esteja acostumado a investir esse tipo de grana, esse tipo de valor em headset. Mas se você busca aí algo de entrada, né, que seja mais econômico, talvez existam opções mais indicadas do que esse aqui no mercado. Mas se fosse o meu caso, né, se eu tivesse que investir num acessório novo de headset, eu tentaria, em vez de, por exemplo, comprar o Pulse 3D, eu tentaria economizar um pouquinho mais de dinheiro e comprar esse headset sem fio Xbox. O motivo ele é bem simples no meu caso. Primeiro que ele é muito confortável de usar, tá? E se adapta perfeitamente à cabeça, então para mim isso é muito importante. E a gente tem a ausência de dongle. Você não tem o donglezinho, ele se conecta do Bluetooth, né, de qualidade, com latência baixíssima. E isso é um enorme diferencial. E esse foi o review do headset sem fio Xbox, que já está disponível no Brasil para Xbox e PC. E aí, o que você achou? Se você gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar. E se tiver alguma dúvida, acessa a comunidade Tecnoblog, onde todo dia tem gente discutindo sobre tecnologia. Se você acompanha a gente só pelo site, se inscreve também no canal do YouTube, porque tem sempre vídeo novo por aqui. Eu sou o Felipe Vinha e todas as informações você encontra no Tecnoblog. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.